Você sabe o que é doença de Alzheimer? Meu nome é Dr. Roque Savioli, cardiologista há mais de 48 anos, e hoje neste vídeo eu vou explicar tudo sobre essa doença. O mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva e incurável. Isto é uma doença que provoca destruição progressiva e irreversível dos neurônios. O Alzheimer acomete habitualmente pessoas com mais de 65 anos, sendo a causa mais comum de demência na população idosa. Por ser uma doença de lenta evolução e com sinais e sintomas iniciais que podem ser facilmente confundidos com o processo natural de envelhecimento, muitos pacientes demoram, às vezes, anos até, para ter o seu diagnóstico estabelecido. Apesar de não haver cura e dos tratamentos não serem capazes de alterar o curso da doença a longo prazo, o diagnóstico precoce do mal de Alzheimer pode trazer algumas vantagens para o paciente, tais como uma maior capacidade de prever e planejar o futuro das fases mais avançadas da doença, quando o paciente estará incapacitado para tomar decisões profissionais e financeiras. O início precoce do tratamento ajuda a melhorar a qualidade de vida, pois os medicamentos são mais eficazes nas fases iniciais desse mal. Vou explicar aqui para vocês alguns sintomas que podem indicar uma doença de Alzheimer já na fase inicial. Como já disse para vocês, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência da população idosa. Chamamos de demência um conjunto de sinais e sintomas relacionados à deterioração das capacidades intelectuais, que incluem, entre outros, perda de memória, dificuldades de raciocínio lógico, alterações da linguagem, dificuldade com a escrita, problemas de organização do pensamento e alterações do comportamento. A demência é uma síndrome de instalação lenta e progressiva, que pode demorar até anos, até que os seus sinais se tornem óbvios. E como ela ocorre habitualmente em pacientes idosos, os seus sintomas iniciais podem ser esquecidos, podem ser negligenciados, tanto pela família como pelo próprio paciente, sendo tratadas como alterações próprias do envelhecimento. Perda de memória. A perda de memória para fatos recentes é o sintoma mais típico do mal de Alzheimer e costuma estar presente nas fases precoces da doença. A principal característica da perda de memória do Alzheimer é o esquecimento de fatos recentes e a dificuldade de aprender coisas novas. Nas fases iniciais, o paciente consegue se lembrar de uma festa que ocorreu há 20 anos atrás, mas não sabe dizer o que comeu no café da manhã. Com o avançar da doença, porém, a perda de memória atinge fatos antigos e o paciente começa a se esquecer até o nome de familiares próximos. Uma pessoa esquecer que marcou uma reunião ou que tem algum compromisso e depois se lembrar, isso é absolutamente normal. Por outro lado, esquecer que marcou uma reunião, por exemplo, e não se lembrar nunca mais dela, mesmo tendo anotado na sua própria agenda essa reunião, já é um sinal de alerta. Da mesma forma, é normal você entrar no quarto e esquecer do que ia fazer lá. Mas depois de algum tempo você vai lembrar do que você ia fazer. Agora, o que é anormal é uma pessoa várias vezes por dia entrar no quarto sempre com o mesmo objetivo, esquecer-se do que ia fazer. Uma outra situação que você deve ligar ao sinal de alerta é quando você nota que a pessoa repete uma pergunta várias vezes por dia. Por exemplo, que horas que é a consulta amanhã? Quando é que nós vamos sair? Isso apesar de você já ter falado para ela várias vezes, respondido essas questões várias vezes por dia. Muitas vezes a perda de memória nas fases iniciais de Alzheimer é muito sutil. Só é percebida se os familiares estiverem muito atentos aos pacientes. O que é normal? Esquecimentos pontuais ao longo do dia é absolutamente normal, mas que o indivíduo consegue se recordar ao ser alertado ou após algum tempo puxando pela memória. E mesmo que a pessoa não se lembre completamente, ela consegue ter uma vaga lembrança de um determinado fato. Um outro sintoma que é muito característico
da doença de Alzheimer é a perda de objetos pessoais. O paciente perde objetos pessoais com facilidade, não só porque ele não se lembra onde guardou, mas porque também que ele guardou em alguns locais que são absolutamente bizarros. Por exemplo, eu tive uma paciente que guardou o seu controle remoto da TV dentro da geladeira. Ela nunca ia lembrar realmente onde estava guardado o seu controle remoto. Pessoas sadias, por exemplo, podem perder objetos e às vezes até deixá-los em locais não usuais por engano. Mas não é normal, né? Você pegar um controle remoto e deixar dentro da geladeira, ou guardar até um sapato dentro da geladeira, como aconteceu com uma outra paciente minha. Em fases mais avançadas da doença, o paciente perde a capacidade de lidar com o dinheiro. E ele perde facilmente esse dinheiro porque ele não dá o devido valor a ele. Agora, o que é normal? Esquecer onde deixou os objetos pessoais, mas conseguir achá-los logo depois. Por exemplo, olha, você chega em casa, você deixa o celular na mesinha e você não lembra onde está, fica procurando o celular. Mas aos poucos você vai fazendo o roteiro de onde você chegou em casa, você vai achar o celular. Então isso aí não é um problema da sua memória, é um problema da falta de atenção. Porque às vezes a gente chega em casa, a gente chega tão preocupado com o dia a dia, preocupado com a situação, tudo que ocorreu, e você coloca a chave num canto, o celular no outro canto e você não lembra. Isso é absolutamente normal. É uma falta de atenção, não é um problema de memória. Um outro sintoma característico do Alzheimer é a desorientação temporal e espacial. Os pacientes podem perder a noção do tempo, o que lhe causa uma confusão enorme com data, estação e próprio passar das horas. Esse problema chama-se desorientação temporal. Uma forma de saber se o paciente está orientado temporalmente é perguntar sobre a data de hoje, incluindo o dia, mês e ano. O paciente com desorientação temporal também pode ter dificuldade para compreender situações que não estejam acontecendo no exato momento. Narrativas no futuro, no passado, podem ser confusas. Se o paciente já estiver em algum local algumas horas, ele pode não conseguir dizer há quanto tempo está ali. Uma outra forma de desorientação comum na doença de Alzheimer é a desorientação espacial, isto é, o paciente tem dificuldade de reconhecer o lugar onde está. Muitas vezes no consultório eu pergunto para o paciente se ele sabe onde ele está, e realmente o paciente com Alzheimer não sabe se está no hospital, se está em casa, e ele não sabe dizer como chegou lá, com quem foi. E em fases avançadas, a desorientação espacial associada à perda de memória aumenta o risco do paciente, por exemplo, se perder na rua e não conseguir voltar para casa. Agora, o que é normal? Confundir datas simples como o dia da semana, o dia do mês é absolutamente normal. Confundir o ano dos primeiros meses do ano também é comum. Agora, anormal é dizer que estamos em 1989, em pleno ano de 2023. Ou que estamos no mês de abril, quando na verdade estamos em dezembro. Outros sintomas são os problemas de linguagem. A doença de Alzheimer também pode causar distúrbios na área de linguagem. O paciente não só começa a ter problemas do vocabulário, mas também pode ter dificuldade de manter uma conversa, por não conseguir entender ou dizer algumas palavras. O indivíduo pode parar no meio de uma frase e não tem ideia de como continuar a conversa. Também é comum ele começar a repetir ou chamar as coisas por nomes alternativos, como, por exemplo, chamar o celular de telefone de mão, porque ele não consegue lembrar o nome daquele aparelho que chama-se celular. Uma outra coisa que pode acontecer, eles são incapazes, às vezes podem ter dificuldade muito grande em acompanhar histórias mais longas, assistir filmes, peças de teatro. E também os problemas de linguagem não se resumem só à fala. O paciente pode ter dificuldade para ler, escrever e até desenhar. O que é normal e comum é, eventualmente, a gente esquecer uma ou duas palavras em uma conversa, mas de forma que isso não atrapalhe nem a fluência da conversa e nem impeça que seja compreendido. Uma coisa é importante lembrar: os idosos podem ter problemas de audição e isso pode dificultar, a conversação, porque eles não entendem e não ouvem o que está conversando. Esse problema não deve ser confundido com distúrbios de linguagem da demência. Uma outra situação que acontece com pacientes
com doença de Alzheimer, são alterações de comportamento. Ele é incapaz de reconhecer, sabe, se algum tipo de comportamento dele é errado ou não. Então, o que acontece é que, às vezes, o paciente começa a mostrar, sabe, a parte sexual, ele começa a tirar a roupa no meio do povo, da casa, e fica agressivo em relação aos amigos, parentes, sabe? Isso são coisas que são comuns. Além disso, sintomas neuropsiquiátricos que podem aparecer, delírios, alucinações, agitação, ansiedade e sinais de psicose que também podem ocorrer. O paciente pode também mudar de personalidade. Então, aquela pessoa que era alegre, contente, expansiva, se torna retraída, apática, fica reservada, fica quietinha. Enquanto que pessoas mais reservadas podem ficar desinibidas. O que é normal, idosos podem se tornar pessoas com algumas manias e vícios, tornando-se menos tolerante à quebra de rotina. Porém, nada que se assemelhe a comportamentos bizarros dos quadros demenciais. Uma outra situação que pode acontecer são problemas de discernimento, problemas de julgamento. Isso inclui situações como sair de casa com roupas e combinações extravagantes, sair de casa com roupa amarrotada, deixar de tomar banho, distribuir dinheiro de uma forma inconsequente, usar roupas de verão no inverno e vice-versa, ficar de cuecas quando a visita em casa, não ter discernimento em relação às coisas que diz e que faz. O que é normal? Com o passar dos anos, a gente pode começar a dar menos importância ao que os outros pensam de nós mesmos. Porém, pessoas sadias sempre mantêm um determinado grau de civilidade e de respeito às regras de etiqueta. Dependendo das circunstâncias, você pode até receber uma pessoa que bata na sua porta, sabe, com pijama, mas jamais vai recebê-lo nu ou somente de cuecas. Você já sabia de todas essas dicas? Compartilhe esse conteúdo para as pessoas mais próximas ou pessoas que necessitam saber de informações. E escreva aqui os seus comentários e até o próximo vídeo, se Deus quiser.